Boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é o pastor Jorge Rangel, da Igreja Batista Central de Nova Aliança, lá na rua Jorge Rangel, 64, na Vila Aliança, Bangu, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui reunidos, eu, pastor Jorge Rangel, o diácono Luiz Alves, e o pastor Jorge Paulo, e o pastor Rafael Guimarães. Então nós estamos aqui para a gente discorrer sobre a palavra de Deus, cujo o tema nós vamos falar sobre os justos e os ímpios. Então nós vamos, a princípio, antes da gente entrar no tema, nós vamos orar. O pastor Jorge Paulo vai estar orando, nos elevando a Cristo. Bendito Deus e Pai, muito obrigado por essa tarde maravilhosa, ó Deus, em que podemos estar aqui reunidos para a proclamação do Teu Evangelho, ó Deus, o estudo da Tua Palavra e o recebimento, ó Deus, dos Teus ensinos, a Tua verdade em cada coração. Abençoa, ó Deus, pastor Jorge Rangel, à frente desse trabalho, e a Rádio Fala Brasil. Amém. E todos os ouvintes da Rádio, ó Deus. Atende agora as famílias, ó Deus, que estão atentas à Tua palavra. E usa-nos, ó Deus, conforme Teus servos, conforme, ó Deus, formos aquelas ferramentas de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então eu queria, primeiramente, como esse tema, ele fala dos justos e ímpios, e essa referência nós podemos buscá-la no Salmo 1, que diz assim, no versículo número 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós, no comentário, nós percebemos, o primeiro tópico que nós vamos explorar é o presente estado dos justos e dos ímpios. Apesar de muitas categorias em que os homens se classificam neste mundo, grupos étnicos, linguísticos, culturais e geográficos, educacionais, sociais, religiosos, políticos e assim por diante, a Bíblia reconhece apenas duas classes de pessoas: os justos e os ímpios. O contraste entre essas duas classes é frisado nitidamente no Salmo que nós lemos, onde a bem-aventurança do justo que prospera em tudo o que faz, e cujo caminho é conhecido pelo Senhor, é colocado em oposição ao castigo do ímpio, que não subsistirá no juízo, e cujo caminho conduz à ruína. Então, qual é o presente estado dos justos e dos ímpios? Então, nós vamos trabalhar nesse tópico. Eu gostaria de, primeiramente, ouvir o nosso diácono Luiz Alves. Eu
não vejo necessidade de se apresentar, mas acho bom, né? Tem gente que está ouvindo que não conhece ainda, está ouvindo a primeira vez. Você que está a primeira vez nos ouvindo, seja bem-vindo, né? Você está fazendo parte dessa grande família de irmãos em Cristo. Luiz Alves. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui. É uma alegria poder participar desse momento tão edificante, não só para os nossos ouvintes, mas também para mim, participar desta mesa seleta. É um momento de grande emoção e onde eu consigo crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E é com muita alegria, repito, poder estar aqui mais uma vez. Quanto à questão de ímpios e justos no seu estado atual, a Bíblia afirma que, a princípio, todos os homens são ímpios. Salmo 143, 2, ele vai dizer o seguinte: e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. E, concordando com essas palavras do salmista, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 3,10, ele vai escrever o seguinte. 3,10, ele vai escrever o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, a questão bíblica, ela coloca, a princípio, todos os homens como ímpios. Mas interessante que o próprio salmista, ele vai, em outros capítulos, ele vai falar sobre os justos. Por exemplo, Salmo 37, 7, Salmo 52, 6, Salmo 64, 10, Salmo 112, 4, entre outros. O salmista vai contrariar a sua própria palavra, quando ele diz que não há nenhum justo, e ele vai, em outros salmos, falar sobre os justos. Por que isso? Porque a gente pode ter essa diferença na própria ideia do salmista. Para nós, seres humanos, a questão de ser ímpio, ela é uma. E para a Bíblia, a questão de ser ímpio, ela é outra. Por exemplo, quando a gente trata da impiedade, e a gente entende que a impiedade é aquele que é o oposto da piedade. Piedade é aquele que é bom, é aquele que trata bem as pessoas, que cumpre todos os seus compromissos. E a gente acha como impiedade aquele que pratica coisas que não estão de acordo com a norma da nossa vida. Então, na questão humana, nós somos, ímpios no momento em que nós não tratamos bem as outras pessoas. Somos maus. Por isso, o salmista vai dizer que não existe ninguém que seja bom. O próprio Jesus, quando ele fala ao jovem rico, quando o jovem rico lhe procura, ele diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: olha, não há nenhum bom senão um, que é Deus. Então, baseado nisso aí, o salmista, então, ele faz essa declaração e Paulo colabora com ela. No entanto, a questão bíblica, ela é diferente. A questão bíblica, ela nos coloca como ímpios de uma maneira diferente do salmista. É bom que se diga que no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, como queiram, a ideia de ímpio e justo,
é de separação. Por exemplo, nós já lemos aqui, o pastor Jorge já leu o Salmo 1, onde o salmista vai dizer que há uma separação entre ímpios e justos. Jesus, quando ele está proferindo o Sermão da Montanha, e ele então lá no capítulo 5 de Mateus, quando ele diz que nós, os seus servos, os seus filhos, somos sal da terra e luz do mundo, Jesus já está colocando as pessoas todas juntas, todas trabalhando em conjunto. E então essas pessoas, que elas, tanto ímpios como justos, estão caminhando juntas. E é por isso que Jesus está dizendo que os justos são aqueles que vão temperar o ambiente onde eles estão. O justo, então, é aquele que tempera o ambiente. Mas o próprio Jesus ainda vai nos declarar, também em Mateus, lá no capítulo 13, Jesus vai declarar, quando ele pronuncia uma das suas parábolas, a parábola do trigo e do joio, ele vai declarar que é importante, é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos, estejam juntos. Então, se no Velho ou no Antigo Testamento a ideia era separação, no Novo Testamento a ideia é unidade, é estar junto, para fazer a diferença. Então, quando nós lemos sobre ímpios e justos, nós vamos precisar entender, como o pastor Jorge disse no princípio, nós temos só 2 tipos de pessoas no mundo. Né? Às vezes, a gente faz tanta questão de ser diferente das pessoas, mas só existe 2 tipos de pessoas no mundo, segundo a Bíblia: ímpios e justos, salvos e perdidos. E usando uma palavra até mais dura, como usou João lá na sua primeira carta, na sua primeira epístola, ele vai dizer que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. É uma palavra dura, pesada, mas está lá, está escrito. Então, se eu não me coloco como filho de Deus, através da pessoa de Jesus, eu posso até ficar aborrecido, eu posso até estar zangado, mas a Bíblia afirma que se eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. Então existem essas 2 pessoas no mundo. Por isso, o estado atual de ímpios e justos, ele é de pessoas que caminham juntos. Jesus declara que o sol nasce para justos e injustos, justos e ímpios. A chuva, ela vem para ímpios e justos. A questão da criação, a questão da evolução, a questão de todas as coisas, inclusive das finanças e do intelecto, ela vem para justos e injustos. Existem pessoas que não acreditam em Deus, não seguem a Deus, não confiam e não creem nas palavras de Jesus e que são doutores. E existem pessoas que confiam e não chegaram nesse ponto, porque essa não é a questão. Se não chegaram é porque não estudaram, se os outros chegaram é porque estudaram. Então, há uma unidade, há uma correlação aqui no mundo entre ímpios e justos. A única diferença que existe é que os justos foram justificados por Jesus. Eles receberam, então, a justificação porque Jesus morreu por eles. Mas Jesus morreu só por eles? Não. Morreu por todos. Mas esses aceitaram a justificação e são justificados. Por isso são justos. Então, repito o que eu disse no princípio. A princípio,
todos os homens são ímpios. Mas a partir do momento em que nós permitimos a ação de Jesus na nossa vida, nós nos tornamos justos. Não porque nós merecemos, mas porque Jesus pagou o preço por nós. Por isso, a gente precisa, então, conviver com os outros, entendendo as suas atitudes e buscando, através do testemunho, através da oração, através de uma vida diferente, mostrar para essas pessoas que elas também precisam mudar de lado, deixar de ser ímpios, homens e mulheres sem Jesus, e passarem a ser justos, homens e mulheres com Jesus. Então, a questão atual, a questão de hoje é esta: nós vamos continuar caminhando juntos, até que um dia, e este dia nós não sabemos quando será, até que um dia o próprio Jesus vai fazer a separação. E aí, então, nós vamos poder ser separados, o joio do trigo, os ímpios dos justos, e aí, então, cada um vai seguir o seu destino. Mas, no momento que nós vivemos, nós caminhamos lado a lado. Então, pastor Jorge Paulo, dentro desse raciocínio, né, complementando aí as palavras do diácono Luiz Alves, eu gostaria que o nosso nobre pastor tecesse seus comentários sobre o presente estado dos justos e dos ímpios. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Boa noite, né, pastor Jorge? Boa noite. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada coração. Para essa parte aqui da nossa fala, eu queria falar que existe realmente na Bíblia a distinção entre o justo e o ímpio. E eu vou citar aqui um texto do Antigo Testamento, mas vou falar mais das palavras no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, sendo escrito no hebraico, eu tirei mais as palavras do grego, que é o escrito do Novo Testamento foi escrito em grego, sendo que o Antigo foi hebraico e aramaico. Mas eu gostaria de citar, então, porque a Bíblia apresenta a figura do ímpio e apresenta também a figura do justo. E de tal maneira, ela coloca essa figura do ímpio e do justo diante do homem e também diante de Deus. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui o seguinte: o justo, ele precisa meditar na sua verdade e na verdade de Deus, para se posicionar a favor da verdade de Deus ou não. Porque vai depender de se aceitar ou não a verdade de Deus, a questão do justo e do ímpio. Então eu vou citar para vocês o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Nesse Gênesis 18, 25, começa a aparecer ali a figura do justo e do ímpio, e do homem diante de Deus. Ali está Abraão, que diante de Deus, Abraão pensava que Deus poderia executar um juízo que não fizesse distinção entre o justo e o ímpio. Quando Abraão soube que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, nós já começamos a ver aí como Deus faz a distinção, como Deus exerce já na história um juízo sobre todos, mas ele poderá exercer. Agora nós estamos no tempo da graça, mas naquele tempo, que era o tempo da lei, acontecia de Deus se revelar na história
E a ira de Deus vinha sobre o ímpio depois que Deus considerava o tempo em que aquela impiedade em que o ímpio estava mergulhado deveria já ele ter se arrependido. Então, houve o tempo em que Sodoma e Gomorra deveria ter se arrependido. Então Abraão falou para Deus assim, Abraão se colocou diante de Deus, porque Deus revelou para Abraão, né? Deus considerava Abraão justo, conforme esse versículo que eu falei aí para vocês, Gênesis 18, 25. E Abraão falou, será que Deus vai destruir o justo com o ímpio? Porque ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele pensou que Sodoma tivesse 50 justos. Mas nem tinha 50 justos. Depois vocês leem na história, vocês vão ver quantos justos tinham. Ele chegou até 10. Aí daí, até 10, vocês vão ver que de repente tinha menos de 10. Mas ele passou por 50, 45, 40, 35, 30 e 20 e foi chegando a 10. Quando chegou a 10, Abraão parou e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas Deus falou para Abraão o seguinte, longe de mim que o juiz de toda a terra, olha só, Deus é o juiz de toda a terra, destrua o justo com o ímpio. Deus não vai destruir, mas Deus faz uma distinção. Então, eu queria que você meditasse e pensasse nisso. Em que situação você se encontra agora? Abraão falou assim, olha, Deus vai destruir o justo com o ímpio, e Deus falou assim, Abraão, você fez esse juízo. Nós às vezes fazemos também juízo de Deus. Mas Deus falou, ali Abraão representava a humanidade. E Deus falou assim, olha, não pense ninguém na humanidade que eu não haja com justiça. É impossível, sendo eu juiz de toda a terra, não agir com justiça. Pois é, então quem é o justo? E quem é o ímpio? Aí eu queria agora passar com vocês alguns textos, vou passar primeiro pelo outro texto do Antigo Testamento, que é o Salmo 1, que fala entre o justo e o ímpio, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, e assim vai indo o Salmo 1. Depois, eu queria passar com vocês também, depois se vocês precisam meditar na palavra de Deus, precisam ir lá e verificar o Salmo 1. Depois também tem o livro de Daniel, que Deus ali se revela como aquele que está conduzindo a história. Deus está conduzindo a história, ele está vendo o justo e o ímpio. O justo precisa ficar pela fé. Aí nós vamos chegar em Abacuque 4:24, quando Deus vai falar assim, olha, o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, a alma de Deus, né? Deus não vai ter prazer naquele que não vive pela fé. Esse que não vive pela fé, ele poderá estar classificado como ímpio, né? Então, aí nós vemos o Salmo 1, nós vemos Daniel no capítulo 12, quando ele vai falar que no fim da história, né, Deus conduzindo tudo, vai haver o fim dos tempos, do mundo, vai haver o fim dos governos da terra, que já houve 4 impérios do mundo, né? Impérios mundiais. Nós vemos aí Nabucodonosor, nós vemos com a Babilônia e tudo, nós vemos também o Império Médio Persa, nós vemos o Império de Alexandre o Grande da Grécia e o Império dos Romanos. Agora nós estamos no tempo em que virá um império que não tem fim, que já veio em Cristo, mas por enquanto ele está na mente e nos corações daqueles que aceitam a Cristo. Esses são aqueles que se tornam justos. Nós vamos ver essas palavras no Novo Testamento. Aí eu queria fazer essa distinção agora no Novo Testamento, porque aqui no Novo Testamento o grego faz essa distinção. Aí o grego diz assim, ro de kaios, aquele que é justo, né?
aquele que é justo, é rodicaiós, equipisteus espistim, né? E o que é isso? Equipisteus espistim, o justo vive da fé. Abacuque 2,4, Romano 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Aí são os textos que falam que o justo vive da fé. Agora, e os ímpios? O ímpio, o grego diz assim, adokimon. Quem são os justos? Os justos são aqueles que nascem de Jesus. Então eu vou ler primeiramente aqui para segurar logo aqui os justos. Ele diz assim, João capítulo 1, versículo 12, mas todos quantos o receberam, isto é, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o justo é semeado em Cristo. Ele nasce de Cristo. Então, por isso nós vamos ver aqui, o ímpio, adokimon, são os injustos, eles são o joio. O joio, ele nasce do adversário de Jesus. É a semente do adversário que é semeada na mente, no coração do homem, aí nasce o ímpio. Porque o homem em si, todos pecaram, todos fizeram injusto e se desviaram da graça de Deus. Romanos 3,23. Isso todos, aconteceu com todos. Mas Deus já tinha um plano para tornar todos também justos. Deus quer que todos se salvem, isso é, que todos recebam a sua palavra. Que todos recebam essa palavra que está escrita aqui, que eu acabei de ler. A todos quantos o receberam, todos. Todos é uma palavra universal, que não escapa nenhum. Se recebeu, todos quando recebeu. Se todo mundo do mundo recebesse a Jesus, todo mundo seria justo. Mas nem todos recebem. Então, esse é o justo. Agora, o ímpio, ele não é semeado por Jesus, ele é semeado pelo adversário de Jesus. É o joio. É a semente do adversário de Jesus. Apocalipse, 1 Coríntios 6, 9 a 11, Apocalipse 22, 11. Eu estou citando esses versículos, não estou lendo, para que haja mais tempo. Mas eu vou ler aqui, pelo menos, Apocalipse 22, 11. Só para que nós possamos confirmar aqui na palavra. 22, 11 diz assim, quem é justo, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então está aí a posição do justo e a posição do ímpio. Então, você, por favor, vai considerando a sua vida. Cada um de nós vamos considerando a nossa vida. Não é só você dar mão, eu também. Então, olha só, o ímpio é semeado pelo adversário, ele é semeado por Satanás. Encontra-se até na igreja do Senhor Jesus, na igreja local. Mateus 13, 27, eu vou ler lá esse pedaço aqui do texto que está em Mateus 13, 27 a 30. Mas eu não vou ler tudo, porque se eu for ler tudo aqui, eu tenho outros esclarecedores aqui, cada um vai trazer a sua fala, e eu preciso passar bem aqui a palavra para eles, né? Sem usar muito tempo. Então aqui, Mateus 13, nós vamos ler assim, Mateus 13, 27 a 30, né? Que vai dizer, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro.
Então, o ímpio é o joio, mas ele não vai viver no celeiro de Deus. Está escrito aqui que vai ficar até o fim. Por isso que muita gente quer continuar como ímpio, né? Porque ele está só olhando a parte existencial, esse tempo aqui, né? Mas quando houver a colheita, né? Ele vai dizer: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então Deus faz essa distinção. E eu queria então deixar isso aqui. E até na igreja tem isso. Tem também o joio ali. Mas não se iluda, porque Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. A alma às vezes se incha nele. Abacuque 2,5. Quando se faz justiça, Apocalipse 22,11, nós vemos ali a justiça de Deus, né? Nós vemos que Deus está de olho também no justo, para não queimar, né? O justo como o injusto, né? O injusto não vai herdar o reino de Deus, né? Os justos também são reprovados na mentalidade inconveniente. Romanos 1:28-32. A palavra grego adokimon significa que a mente do ímpio não executa a função adequada para a percepção da revelação de Deus. Por quê? Porque na mente do ímpio ele já deliberou ficar contrário à revelação natural e ampla de Deus. Romanos 1:28-32. Deus se revela na história. Deus conduz a história. Fique na história como justo e receba a justiça de Deus. Eu vou passar para o Rafael, porque depois nós temos coisa para discorrer, e assim eu não posso prejudicar o tempo aqui do Rafael. Pastor Jorge Rangel. Pastor Rafael, agora eu vou lhe passar, né, a palavra para que você também venha discorrer. E nós sabemos que Deus assim, exclusivamente pela graça e sem nenhuma base de mérito pessoal do indivíduo ou de qualquer expiação e regeneração, mediante sofrimento e obra, declara e regenera o ímpio em justo. Eu gostaria que o senhor desse essa contribuição, ainda sobre o tópico do presente estado dos justos e dos ímpios. Por favor, pastor Rafael. Boa noite. Boa noite. Com muita alegria que estamos aqui. Gostaria de agradecer ao pastor Jorge já mais uma vez pelo convite, ao irmão Diácono Luísio, o pastor Jorge Paulo, a todos os ouvintes, que Deus possa trazer a sua palavra aos seus corações e que as vossas mentes possam estar ligadas naquilo que o Espírito Santo quer passar essa noite. O tema é bastante pertinente e já foi aqui discorrido muito bem. É bom poder participar dessa mesa com os irmãos e saber que estão muito bem servidos com a palavra de Deus. Por isso, eu gostaria de destacar nesse momento a parte da justificação, porque nós temos os ímpios e o justo. E o que é isso, justo? Se a Bíblia diz que todos pecaram e estão distantes da presença de Deus. Então eu vou tentar aqui, de uma forma bem objetiva, tentar esclarecer essa justificação que a Bíblia apresenta. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus em Atos 13:39. Assim diz a palavra de Deus: e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não podeis ser justificado pela lei de Moisés. Amém? Bem, o conceito de justificação é um conceito teológico presente no cristianismo, que trata da condição do ser humano em relação à justiça de Deus. A justificação pela fé, também conhecida como sola fide, é um dos conceitos do pilar do luteranismo e de todas as denominações cristãs que advêm da reforma protestante. Bem, por que o crente
em Cristo Jesus é justo. Quando Deus criou o primeiro ser humano, Ele criou também um modelo de homem, um padrão, no qual deveria ter o caráter de Deus. Mas, por causa da antiga serpente, o diabo, o adversário, Satanás, o homem desobedeceu a Deus e perdeu essa semelhança com o seu Criador. E por isso, nós passamos de um estado para ser separado do nosso Criador. E por causa disso, Deus, com todo o seu amor e sua misericórdia por nós, Ele preparou um plano para a reconciliação do homem consigo mesmo, que está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a pessoa de Jesus Cristo, Ele é o homem ideal para Deus. Isto é, Jesus, em todo o seu caráter de obediência para com o Pai, Ele seguiu todos os seus propósitos. Ele teve também a opção de continuar a caminhada ou não, quando ele é tentado no deserto. E naquele momento, ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele não usou a sua parte divina para vencer, mas sim a sua parte humana. Isto é, ele optou por obedecer a palavra de Deus. E é por isso que Jesus é um novo Adão, como o apóstolo Paulo vai dizer. É por causa dessa obediência direta ao Pai que nós somos justificados. Isto é, quando a pessoa reconhece que Jesus é Senhor e Deus de sua vida, reconhece que é pecador e que precisa de Jesus para ser salvo, porque ele, por ele mesmo, não pode ser salvo da condenação que lhe espera, então ele passa a receber essa justificação de Cristo. Isto é, essa justificação, ela é emprestada de Jesus para aquele que o reconheceu como Senhor de sua vida. E por isso, Deus recebe cada homem na sua condição de justo. Então, por isso, todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor, ele também recebe a sua justiça. Porque Jesus foi o único homem que andou de acordo com os mandamentos, de acordo com o estatuto, de acordo com a vontade de Deus. E cada pessoa que recebe Jesus, recebe também os seus atributos. E essa justiça de Jesus, ela é passada para o homem. E por isso nós somos justificados na pessoa de Jesus. Então, como diz a palavra de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os homens têm direito a essa justiça. E essa escolha, basta cada um reconhecer que Jesus é Deus e que Jesus tem poder e autoridade para perdoar seus pecados. E então, com esse reconhecimento de todo o seu coração, ele passa a receber o Espírito Santo de Deus e a justiça de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nós temos aqueles que são justos, porque são justificados. Como no começo da fala do irmão Diácono Luiz, colocou que todos são ímpios. Mas por causa da justiça de Deus, o homem passa a ser justo. Não por nós, porque nós, por nós mesmos, não temos essa condição. Por causa de Jesus Cristo, que foi o homem perfeito diante do Senhor. E por causa disso, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, fica aí a justiça de Deus na pessoa de Jesus, e por isso que todo aquele que reconhece o Senhor, ele é justificado na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos agora falar sobre o futuro destino dos justos e dos ímpios. Há vários assuntos que temos que considerar ao tratar do futuro destino dos justos e dos ímpios. Biblicamente, isso se concretizará no fim dos tempos, que se iniciará com a volta pessoal de Jesus Cristo. Haverá, com certeza, uma ressurreição corporal dos mortos, tanto dos ímpios quanto dos justos.
do seu estado intermediário, no qual se encontram desde a sua morte. Os justos serão julgados perante o tribunal de Cristo, e os ímpios comparecerão diante do grande trono. Tudo terminará com a condenação dos ímpios para o castigo eterno, enquanto os justos receberão seu galardão e a recompensa da vida eterna. Então vamos examinar cada aspecto disso separadamente. Então vamos falar agora sobre o fim dos tempos, né? Os judeus, ele comumente conceituava a história humana em duas épocas: a época deste mundo, deste século, e a época do mundo vindouro, né? E a presente época está sob o domínio de Satanás, o príncipe deste mundo, o Deus desse século. E Jesus Cristo veio justamente para nos livrar do presente mal. Eu gostaria que o Luiz Alves fizesse um comentário, né, sobre a gente trazendo aqui o futuro destino dos justos e dos ímpios, né? Isso nós vamos trazer isso para o fim dos tempos, como nós comentamos acima. O texto de Mateus 13, que nós lemos parte, mas lá no verso 43, nós vamos encontrar Jesus dizendo o seguinte: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E aí quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí em Mateus 25, 34, o próprio Jesus vai declarar o destino desses justos. Mateus 25, 34, Jesus vai dizer exatamente assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Voltando a Mateus 13, agora versos 41 e 42, nós vamos ler o seguinte: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E ainda em Mateus 25, 41, nós lemos o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, aí nós temos a resposta a essa pergunta. Os ímpios serão queimados, mas não queimados no sentido de serem destruídos, mas queimados no sentido de sofrerem por toda a eternidade. Vejamos lá em Apocalipse 14, o último livro da Bíblia. Apocalipse 14, no verso 10, nós vamos encontrar a seguinte escritura. Apocalipse 14, verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Verso 11. E o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre, quer dizer, não termina nunca mais, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aí então, ainda neste capítulo 14, no verso 13, nós vamos ler o seguinte: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados ou felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras do círculo.
aí está a resposta. Os ímpios, aqueles que vivem neste mundo sem Jesus, estarão no tormento eterno, para todo sempre. E esse texto de Apocalipse é muito claro disso. E não tem sossego nem de dia nem de noite. Eu gosto de imaginar, a gente tem uma vida muito boa, mas a gente tem momentos de muita tristeza na nossa vida. E a gente tem uma vida muito ruim, a gente vai ter momentos muito bons na nossa vida. Então, a nossa vida ela é feita de momentos bons e momentos ruins. O texto de Apocalipse, ele vai dizer que o ímpio, quando morre, quer dizer, aquele que morre sem Jesus, ele não tem sossego nem de dia nem de noite, em momento algum da sua vida, ele vai ter descanso. Ele vai ser atormentado para todo sempre. E o justo, ele irá descansar, ele irá gozar das delícias de um descanso. Quando a gente tem um dia muito duro de trabalho e que a gente chega ao final do dia muito cansado e que a gente descansa, é um momento de delícia, um momento de prazer. É isto que que aguarda os justos. Vivemos nessa vida momentos muito bons, vivemos nessa vida momentos de tribulações, mas quando chegarmos na vida futura, não teremos mais nenhum problema. Jesus vai dizer em Mateus: 20 benditos, meu Pai, para os justos e para os ímpios, apartai-vos de mim, malditos. O que você quer ouvir de Jesus quando ele voltar? 20 benditos, meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos? Então, esta é a diferença. Isso é o que aguarda as pessoas. Os ímpios, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Os justos, vinde, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós temos o direito de escolha. Jesus já cumpriu todas as coisas quando ele derramou o seu sangue na cruz. Agora cabe a mim e a você deixarmos o lado de homem ímpio e partirmos para o lado de homem justo. E aí teremos a nossa recompensa final. Certo, né? Certo. Então tudo, como foi lido, comentado acima, tudo terminará com a condenação dos ímpios para o castigo eterno, enquanto que os justos receberão seu galardão e a recompensa da vida eterna. Então, examinando esses aspectos, nós falamos agora do fim dos tempos, que isso acontecerá nos fins dos tempos, e depois nós vamos abranger com a volta de Jesus. A volta de Jesus, isso vai concretizar tudo, será. Então eu gostaria que o pastor Jorge Paulo ainda desse pegar isso que o Luiz Alves falou como introdução, e a gente já entrasse, porque isso vai vir com a volta de Jesus Cristo. Então nós vamos comentar ainda no fim dos tempos, onde é o começo da realização dessa separação, que se concretizará com a volta de Jesus Cristo. Pastor Jorge Paulo está com a palavra. Já foi discorrido aqui pelo Diácono Luiz, e nós já vamos ter aqui agora o intervalo. Por isso eu vou ser um pouco breve. Eu gostaria de dizer, reafirmar aqui a questão de que Deus que se revela na história da humanidade e que até interfere na história, como nós vimos nos juízos de Sodoma e Gomorra, e outros juízos também que já houve, como foi o caso do dilúvio. Deus ele faz questão da justiça. E nós sabemos que a justiça de Deus é a justiça da redenção. Na justiça da redenção, ela é diferente da justiça humana
pelo fato de que a justiça humana, ela é uma justiça retributiva. Ela é uma justiça de que, se você fez por merecer, você recebe, continua na sua liberdade, você recebe, em princípio, né, quando está sendo tudo certo, tudo sendo feito certo e direito, as pessoas recebem os seus direitos, de acordo com aquilo que ela faz. Mas na justiça da redenção, como o homem jamais poderia, pelos seus feitos, conseguir justiça diante de Deus, se ver justo diante de Deus, a justiça de redenção, da redenção, ela é uma justiça que ela é atribuída de acordo com a justiça do Filho de Deus. O Filho de Deus fez por nós uma eterna redenção. Mateus 25, 26. Eu vou ler lá essa justiça da eterna redenção, porque na justiça da redenção, Jesus Cristo, ele é o justo. E nós recebemos a redenção eterna na base da justiça de Jesus. Todo aquele que tem a justiça de Jesus sobre si, ele recebe uma eterna redenção. Mateus 25, 26 vai nos dizer assim: respondendo, porém, o Senhor disse: mal negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Aí versículo 27, devis então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós vamos ver aqui também em Hebreus 9, 12, que vai nos falar também dessa redenção que há em Cristo Jesus, que vai dizer assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma ovelha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, no Antigo Testamento, se matava um animal e a vida daquele animal, ela apontava para o sangue do cordeiro que seria derramado pelo homem para fazer eterna redenção da humanidade. Mas o sangue do animal era um sangue imperfeito e por isso era repetitivo. Mas o sangue de Jesus Cristo, sendo perfeito, ele fez por nós uma eterna redenção. Então, aquele que está de acordo com a justiça de Deus em Cristo Jesus, ele recebe de Deus essa eterna redenção. Mas aquele que não está de acordo com essa justiça de Deus em Cristo Jesus, ele fica numa situação difícil, porque João 3,36 vai nos falar o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aí, Deus não é um Deus de amor. Por que se fala da ira de Deus? Porque esse Deus de amor, para ser Deus, ele também tem que ser justiça. Ele tem que ser justo. Se Deus não fosse justo, não seria Deus. Então, e no amor, a justiça. O amor também não pode ser injusto, né? A justiça faz parte do amor. Então está dizendo aqui que se Deus não faz justiça, a ira de Deus por fazer justiça, porque ele quer consumir, né? Aonde há o pecado, que nós já falamos aqui, o pecado tem uma natureza contra Deus. E se deixar o pecado, ele se personalizaria e destronaria Deus. O pecado, ele deseja destronar Deus usando o homem. Porque se o inimigo de Deus conseguir colocar o homem contra Deus, o homem é aquele objeto do amor máximo de Deus. Já pensou? Se nós pudéssemos dizer que Deus assim tem carne, ele estaria cortando na sua própria carne, né? Nós sabemos que Deus é espírito, mas para nós entendermos, né? Porque o homem de Deus teria que destruir o homem todo para ficar contra o inimigo de Deus, que está dominando no coração do homem, né? Por isso que a ira de Deus, ela fica, né, sobre aquele que não recebe o Filho de Deus. Esse aí não recebe a eterna redenção de Deus. Mas esse aspecto nós vamos parar por aqui, porque depois nós vamos ver como é que Deus vai exercer essa sua eterna redenção. Ele tem um dia de ajuste, que nós vamos ver no próximo bloco. Pastor Jorge Rangel. Então, nós vamos agora passar para um breve intervalo, e aonde nós teremos a nossa jovem Letícia, né, participando aí desse intervalo com as lindas canções, lindos louvores. Letícia. Vai ser a ressurreição dos mortos. E depois a gente vai entrar no estado intermediário. A terminação é essa aí. Eu falo. Aí tu fala. Eu vou falar a ressurreição dos mortos. Já é o texto. Aí é só esse pedacinho que eu falo. Essa ressurreição dos mortos, esse estado intermediário, esse destino final, nós podemos estar na nossa fala, nós devemos até estar aqui, que é aquele que são vocês, que Jesus virá, ele vai nos dar Obediência de verdade. Misericórdia me cobre, amor me trata. Conheço o amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Pra se calculável. Não tem interesse, não quer nada. Acabou o programa, tem que ver os vontade carros. é boa. Quer quebrar carro, paga mesmo. Falei que nem na escola. Para mim.
conheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Pra se incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Pra se incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Volta aqui, ó. É isso, 12 minutos. É acho meu, só passou o voto. Esse marcado da bola ou será que não? Já sei até que hora. Te entreguei meu coração, pois confio que você sabe cuidar. Te entreguei meu coração,
porque vi que você sabe me amar como ninguém, como ninguém. E hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais com que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Yeah. Te entreguei meu coração, pois confio que você sabe guardar. Te entreguei meu coração, porque vi que a tua proteção me faz. Não tem, não tem. Oh, e hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais com que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Você sabe como me preencher, sabe dizer não e dizer sim, sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E você sabe como me preencher, sabe dizer não e dizer sim, sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais com que me preocupar. E quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Você sabe cuidar de mim. Você sabe cuidar de mim. Glória a Deus. Letícia abençoada, né? Letícia com essa voz abençoada, né? Deus abençoe a Letícia. A Letícia, ela faz parte da nossa equipe de louvor, da equipe de louvor da Igreja Batista Central de Nova Aliança, ali em Bangu. E que Deus venha abençoar cada vez mais, né, a Letícia, para que Deus cumpra os seus propósitos em sua vida. Então nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre a palavra de Deus. Então nós vamos falando sobre o ímpio, né, e o justo, sobre a divisão. Nós sabemos que as coisas acontecerão com a volta de Jesus, e as coisas estão se confirmando, né? Aos poucos a gente está vendo através das escrituras e dos acontecimentos, nós estamos vendo que isso tudo está acontecendo no nosso tempo. Então agora nós vamos falar
sobre a ressurreição do Estado. Hã? Estado intermediário. do estado intermediário. Então nós vamos falar, o pastor Rafael, ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos e o estado intermediário dos mortos. Você que está nos ouvindo, você pode muito bem participar da programação, ligando para nós através do telefone 97003-1520, dá a sua opinião, participe, é muito importante a sua participação. Agora nós vamos passar a palavra para o pastor Rafael Guimarães. Estamos aqui novamente, né? Estamos aqui novamente para continuar esse assunto que é tão pertinente para a fé cristã, ímpios e justo